Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, eu tô muito curiosa. Não sei se vocês já conhecem, esse aqui é o estojo da Faber-Castell, de 72 cores, dos Ecolapse Super Soft. Só que ele vem um estojo, então a gente consegue ver aqui as 72 cores. E aqui na embalagem aqui também, ó que bonita, uma embalagem super bonita. E aqui a gente consegue ver que é um estojo de rolinho, né? Então, são as 72 cores aqui super organizadas, achei o máximo. E aí, eu deixei, tô muito curiosa, mas deixei pra abrir aqui com vocês. Então, eu vou ter, acredito eu, que tem que se desfazer desse nó que vem aqui. E aí, a gente abre. Opa, cadê? Tô deixando pra abrir com vocês aqui. Opa, não tô nem enxergando direito aqui, ó. A gente puxa essa lingueta e abre aqui. Eu quero fazer testes, quero saber, a minha curiosidade é saber quais são as 72 cores. Será que veio neon? Será que veio metálica? Vamos saber? E aí, a gente puxa aqui, ó, e pronto. O estojinho, aparentemente, está enrolado do lado ao contrário. Então, vamos soltar aqui. Ai, que legal, gente. Gente, que bonito, né? Olha isso, gente, que mara. Eu já vi, olha, eu já vi que vem aqui metálicos, alguns, e neon. Pastel eu não vi. Então, a gente já vai tirando as nossas dúvidas aqui. E o fio, meu Deus, que diferente. Vamos ver, o fio tá preso aqui. Acho que eu vou ter que acabar cortando a embalagem pra não estragar o fio, então... Vamos ver se saiu um fio de cada... Ah, saiu. Pronto, então a gente tira... e aí, vem desse jeitinho, um estojinho que cabe 72 cores. E depois a gente já enrola assim, ó. Vamos ver como que ele fica enroladinho. Uau, é muito bonito, ó. Escrito Faber-Castell. E aí, a gente usa esse fio, um fio bem grosso aqui, pra enrolar. Acho que dá até pra dar 2 voltas, ó. E aí, aqui a gente faz um lacinho. E fica super prático, né? Pra levar pra sair, pra fazer os seus trabalhos, pra viajar. Eu vou levar pra viajar. Então, ele é bem bacana por isso. Então, vamos abrir aqui. Eu já tenho as 100 cores e eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos abrir. É um estojo muito bem acabado, gente. Nossa, é resistente, a gente consegue ver aqui que o material é bem bom mesmo. E aí, eu vou usar minha tabela de cores pra gente poder tabelar aqui as cores que vieram. Eu já tenho aqui, na minha tabela de cores, esse de 100 cores estão aqui, né? Então, a gente tem as 100 cores e eu coloquei na ordem numérica, do 701 até o 800. Aqui, eu já consigo falar pra vocês que ele está organizado por tom e não por ordem numérica. Como que eu sei disso? Porque a gente já sabe aqui que as 12 primeiras são a caixa de 12 cores, e aí as 50 primeiras são da caixa de 50, então não é separado por tom. E aí, agora, o que eu vou fazer? Então, já que é um novo, eu vou pegar essa tabela aqui, de 72 cores certinha, vou colocar, e aí eu vou agilizar aqui, e aí a gente vai fazer os testes com o Super Soft. Eu tenho testes aqui com outras marcas, e a gente vai fazer também com o Super Soft, que eu só coloquei aqui na tabela, as cores que eu tenho, mas eu nunca fiz o teste aqui de mistura e tudo, então vamos fazer. Então, eu gosto de colocar um plástico, né? Embaixo, porque sempre que eu aplicar aqui, se eu aplicar força, essa cor vai sair para o papel de baixo. Então, eu já coloco aqui o plástico para facilitar. E vamos ver aqui antes como que a gente tira cada lápis. Vou dobrar aqui para caber na minha mesa. E olha, é um elástico bem resistente. E aqui já começamos no 703, por isso que eu falei para vocês que não tá na ordem numérica, ó. Esse aqui, por exemplo, é o 768. Então, dessa vez, eu não vou colocar por ordem numérica, eu vou colocar por ordem de tons que vieram aqui. Então, vamos começar? Bom, pessoal, então aqui estão as 72 cores e eu devo dizer pra vocês que eu fiquei um pouco assim, né? Porque eu pensei, bom, então a gente vai ter bastante cores que são acima da caixa de 50. Mas a gente só tem 9 cores que são acima da caixa de 50.
Eu marquei aqui com a caneta rosa, então tem 700. Eu até poderia fazer ao contrário, falar quais cores não vieram, mas é mais fácil fazer só as que vieram. Então, da caixa de 50 cores, eu não sei se vieram todas, mas acima dela veio a 770, 764, 779, 765, 757, 785, 787, 788 e 763. E aí, essas aqui, que é 797, 796, 795, 799, 798 e 800, opa, são das cores neon. E aí, a gente consegue comprar a caixa neon. E aqui, que são os números maiores que 800, então 809, 7, 812, 814, 15, 17, são das caixas metálicas. E essas aqui nem se encontram na caixa de 100 cores, tá? Elas são a caixa metálicas à parte. Então, das caixas... da caixa de 100 cores, a gente só encontra aqui 9 cores mais as 6 cores neon. Bom, agora analisando friamente, eu achei mais um número aqui que eu não tinha visto. Então, o 768 também faz parte da caixa de 100 cores. Então, são 10 cores, mais as 50, olha só, agora deu para fazer a conta. São 10 cores da caixa de 100, as 50 cores da caixa de 50 normal, e as 12 aqui que sobram seriam as 6 neon, né? Que também tem na caixa de 100. E as 6 metálicas, que aí é a parte. Então, acho que agora deu para entender, né? Da caixa de 100 cores, a gente vai encontrar 6 neon mais 10 cores aqui que eu falei para vocês. E a caixa metálica e a caixa certinha de 50 cores. Então, parece meio confuso, mas agora deu para entender, porque é legal isso também para saber se vocês... Ah, eu gosto das cores mais aqui, ó. Se a gente pegar nessa tabela, e isso é bem bacana a gente fazer essas comparações, a gente vê aqui que a partir do 150, daqui para cá, são cores que a gente só acha, tirando as neon e a pastel, são cores que a gente só acha na caixa de 100 cores, né? Ou aquelas quando a gente compra separadinho. E aí, a gente consegue ver que essas outras cores aqui que estão, não tem nessa caixa de 72, tá bom? Mas eu acredito que não tenha problema, porque eles sempre vão escolher aqui as cores que eles acham mais primordiais, de serem mais importantes. Então, agora eu vou colocar aqui as cores que eu acho que para mim são primárias. Então, eu vou considerar o 701, o meu amarelo. Deixa eu colocar aqui. 701, meu amarelo. O vermelho, eu tenho tanto o 716 mais o 703, mas eu vou considerar o 703. E o meu azul, eu vou considerar... Eu gosto de usar... Eu não gosto de usar um azul tão brilhante, mas aqui eu vou usar ele porque eu teria a opção do 706 ou 36. Então, eu vou usar esse azul aqui mais brilhante mesmo, o 706. Então, aqui estão as primárias que eu separei. Vou começar a preencher meu círculo cromático. Como eu só vou mostrar os testes mesmo aqui de cores, o resultado, eu vou acelerar aqui para fazer os testes das misturas aqui que eu já ensinei vocês a fazer. Então, aqui são as secundárias, essas são as primárias, aqui a gente vai ter as secundárias, que vai ser a mistura do vermelho com amarelo, aqui do vermelho com azul, aqui do vermelho do azul com amarelo, e aí depois a gente vai misturando uma de cada lado aí para ver as terciárias, tá? Então, eu vou fazer essa mistura, eu vou acelerar junto com essa daqui, que é a mesma coisa. Bom, então aqui eu fiz as misturas, gente, é impressionante, né? Como fica bonito, como mistura bem. Então, é só colocar aqui um pouco de uma cor, um pouco de outra e ir misturando aqui, que ele vai adquirindo essa cor. E aí, também, a gente vai passando com um pouquinho mais de força e ele vai deixando mais homogênea a pintura. Aqui, tá a nossa combinação de cores, então, a gente conseguiu até um roxo, não muito forte, porque o azul que eu usei não é o azul mais claro, tá? E aí, a gente também pode fazer o teste aqui do preto e do branco, que eu gosto sempre de fazer, que é pra ver se o lápis, ele vai sobrepor as cores. Então, eu tenho o preto aqui, e aí o branco a gente vê que ele não... Ele até fica uma marca, mas ele não é tão expressivo assim, ó. Apesar que se a gente colocar em cima, ele fica assim, ó. Então, dá pra ficar bem legal aqui usar um pouco do branco. Vou usar aqui essas mesmas cores, já que eu tô aqui, né? Vou usar essas mesmas cores pra gente poder ver. Uma coisa que eu acho bem legal no Super Soft é o fato dele pegar
em folhas escuras, em fundo escuro. Então, a gente consegue ver aqui que o branco, olha, ele se sobressai. Olha as cores como elas se sobressaem no tom escuro. E aí, aqui, obviamente, no preto a gente não vai ver. Mas é legal fazer essas comparações aqui para poder entender. Gosto de pegar uma cor escura pra gente ver essa questão de saturação. Então, eu tô usando o 711. Aqui eu vou tentar usar o mais fraco possível, aqui médio, e aqui o mais forte possível. Gosto de fazer esse teste aqui, porque a gente consegue... Eu coloquei o número aqui, né? 10%, 50%, 100%. E aí, quando a gente usa um tom mais escuro, pra ver se a gente consegue cobrir mesmo esse número. Tá vendo que dá pra ver muito pouco sem. Os 50% também tá bem difícil, e os 10% a gente consegue enxergar. Aqui eu vou fazer o degradê com uma cor, e geralmente eu uso as cores complementares. Então, se eu vou usar esse vermelho, eu vou usar o verdinho 709 aqui, que eu vou pegar. E separar. Aqui é uma cor só, então a gente vem com ela mais forte. Opa. E aí, a gente vai criando um degradê com a própria cor. Bom, então aqui eu já adiantei os processos, eu fiz um degradê com uma cor só, não usei o branco, tá? Usei só a própria cor. Aqui eu fiz a mistura das complementares com degradê de duas cores, então a gente consegue ver como que a mistura se comporta, né? Que cria sempre um tom neutro. E aqui a matiz, porque a gente fez a mistura com branco, o tom que eu fui usando acinzentado para escurecer, aqui eu escolhi uma cor só, um laranja. E a sombra que eu fui escurecendo mais forte, até mesmo com o preto. Aqui eu usei essas três cores pra gente fazer o teste de borracha. Então, a gente tem aqui uma borracha mais macia. Então, eu consigo apagar, mas não totalmente, tá? Aqui uma borracha mais fininha, mais dura. Então, a gente consegue criar esse efeito. E aí, eu vou usar essa caneta aqui da Faber, a própria Faber-Castell, pra ver como é que fica quando a gente usa uma caneta em cima, se ela pega, se ele aceita, se fica bom. Uma caneta branca aqui, ó, até mesmo para criar uma textura. Aqui, para fazer o efeito de luz e sombra, vou usar o branco também, talvez eu use o preto, mas eu tô usando aqui 3 tons aqui que eu posso usar para agregar nas peles. Então, o 745, que é um sépia bem escuro, o 711, que é um marrom, e 718, acho que é isso aqui. Não, 718, isso. Esse aqui que também é um tom mais clarinho, um rosado mais claro, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu efeito de luz e sombra. Então, aqui a gente consegue ver como é impressionante a mistura que a gente consegue fazer com esse lápis, né? E ele, a gente, por exemplo, assim, aqui, que seria a luz que é refletida, então, essa parte aqui seria um pouquinho mais claro, por causa do brilho. E aí, mesmo eu tendo aplicado os tons escuros, eu consigo vir aqui e ainda criar esse efeito com o branco. Que eu acho muito incrível, gente. Esses lápis aqui, eles são muito bons para fazer mistura. A gente só precisa saber como misturar. Então, não usar um tom claro aonde a gente quer um resultado que fique escuro. Eu acho isso fundamental para entender esse lápis. Porque se a gente usar um tom muito, muito claro, depois a gente não consegue escurecer muito, né? E, gente, amei. Amei mesmo. Acho que as cores são muito bonitas, as cores escolhidas. Eu gosto que tem azul escuro, tem uma variação de amarelinhos, aí tem... Eu acho que tudo na medida certa. Tem os tons de marrom que eu gosto, tem alguns tons de cinza. Achei bem bacana ter os tons metálicos pra gente poder usar. E eu gosto muito do neon. Se eu fosse escolher, talvez eu não teria escolhido todos os neons. Mas eu gosto muito do rosa, do amarelo neon. E aí, eu teria deixado esses aqui mais brilhantes, mas enfim. É uma coleção muito bacana, achei que foi muito bem selecionada as 72 cores. Só queria deixar claro que não tem tantas cores da caixa de 50 para 100.
né? No caso, a gente vai ter 10 cores e a 6, 16, né? Mais a 6 neon. Então, essa é a diferença da caixa de 50. Mas esse aqui, gente, vamos falar a real, né? Mesmo que não tivesse nenhuma cor, esse estojo é maravilhoso, né? A gente adquire aqui para ter um estojo, para organizar. Olha que legal, que tudo organizadinho. Então, depois que a gente usou, a gente vem aqui, ó, organiza as cores do jeito que tá. E depois é só vir aqui e enrolar o nosso estojinho. Bem bonitinho, olha, lindo, chiquérrimo, com o logo da Faber. E aí, a gente pode amarrar até mesmo de diversas formas, né? A gente pode amarrar assim também, puxar aqui, ó. Amarrar desse jeito ou amarrar daquele outro jeito lá. E fica um estojo muito Maravigold pra gente poder, dá pra dar uma dobradinha aqui, ó. E aí, levar onde a gente quiser. Por exemplo, para viajar, com certeza, quando eu for viajar, eu vou levar esses lápis aqui nesse estojinho maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais artes feitas com Super Soft, ou até mesmo com Super Soft de 100 cores, ou com uma quantidade limitada, deixa aí nos comentários, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!